Olá, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, né, eventualmente eu sou o professor Otávio, do campus de Alta Floresta, daí da NEMAT, e queria, antes de começar, né, de entrar no meu tema propriamente, dizer umas palavrinhas iniciais, agradecendo pela proposta que a gente conseguiu elaborar aqui junto com os discentes de Marcelândia, que organizaram esse evento. Eu dei uma mãozinha em uma coisa ou outra, mas, na verdade, coisas mínimas no que eles precisavam, assim, de um professor para fazer certas comunicações, essas coisas. A bem da verdade, o mérito do evento é todo dos alunos que se engajaram nesse projeto, fizeram a coisa acontecer e pensaram em absolutamente tudo para que a coisa corresse bem, para que o sistema de inscrições, de acompanhamento dos vídeos e tudo fluísse super bem, escolheram o tema, fizeram os convites todos, então eu tô muito feliz e tô muito orgulhoso também com isso, né, que a gente desde o último ano, quando eu tive aí pela primeira vez, pelo menos da minha parte, criamos um vínculo bastante forte. Eu gosto muito de vocês aí, então é uma satisfação ver a coisa acontecendo, ver vocês empolgados com a academia, né, com o projeto acadêmico. Eu que sou um acadêmico, acredito na academia, vivo da academia, então é uma satisfação imensa mesmo para mim ver esse projeto acontecendo, ver que vocês compraram a ideia e fizeram tudo acontecer da melhor forma possível aí. Então, muito obrigado e parabéns. Agora, em relação ao que eu vou falar, né, para irmos direto ao assunto, primeiro, né, o lugar que me pertence de onde eu falo. Vocês que já me conhecem, né, que tiveram aula comigo, sabem, mas como a gente está tendo uma plateia enorme também, né, eu quero crer que gente de todas as partes assistindo aí, eu sou um historiador do direito, eu tenho formação no direito, mas também na história, né, eu sou mestre em história, e esse é o meu espaço, então, eu sou um teórico, me preocupo com questões teóricas do direito, sou 100% acadêmico, né? Não sou advogado, não exerço ocupações da prática forense aí. E as minhas preocupações são eminentemente teóricas, mas evidentemente, né, que o teórico também não pode se encastelar no mundo da pesquisa, no mundo dos livros e perder a dimensão da realidade, perder a dimensão da prática. E eu acho que o tema do evento traz bastante esse desafio quando nos pede justamente para tratar dessa intersecção entre teoria e prática. E aí fiquei pensando, né, no que eu poderia falar, trazer para vocês e decidi não falar exatamente de história, porque senão eu fico só falando de história também. Então, hoje eu vou conversar um pouco mais com a antropologia e pensando em contribuições, né, em reflexões antropológicas que podem auxiliar numa teoria e numa prática do direito que sejam mais comprometidas, que sejam mais eficazes, que sejam melhores, por assim dizer. Então, essa a preocupação que me orientou aqui e que permeia então a escolha do tema e as coisas que eu vou comentar, né? A gente tem uma disciplina de antropologia, eu acho que ela acontece no segundo ano do curso aí, né? No terceiro semestre do nosso curso. Então, para quem está quase se formando, o caso de vocês de Marcelândia, que estão no sétimo semestre, isso já faz bastante tempo. E por isso não vou assim retomar questões de o que é antropologia jurídica, do que cuida a antropologia jurídica, do que cuida a antropologia, mas fazer um breve resgate muito rápido para que quem eventualmente precise de uma revisão aí tenha tem essa dimensão, né, do que a gente está falando, tenha uma pequena lembrança. Quando a gente fala em antropologia, no mais das vezes a gente pensa naquela área das ciências sociais e de certa forma,
às vezes vista até como um braço, né, da sociologia, que se ocupa das chamadas sociedades primitivas, termo bastante ruim, inclusive, né? Sociedades tribais, sociedades indígenas. E a antropologia já foi assim, já cuidou muito disso. Ainda tem, né, esse lado da etnologia, que se interessa de fato por essas questões dessas comunidades tradicionais, dessas comunidades originárias. Não falamos mais em primitivas, obviamente é um termo cheio de significados, né? Mas hoje a antropologia não é só isso. Na verdade, se ocupa de muita coisa. E só para que a gente entenda muito rapidamente, né, o que é a questão aqui, eu diria que a antropologia não é tanto uma questão de objeto, mas é uma questão de olhar, uma questão de método. Quando a gente fala em qualquer área do conhecimento, né, essa área deve ter seus métodos próprios, deve ter as suas formas próprias de produzir conhecimento. E na antropologia há duas questões bastante importantes que eu quero destacar aqui. Uma primeira, a preocupação com a cultura, e a gente vai falar mais adiante de cultura, então eu deixo para comentar mais umas coisinhas daqui uns minutinhos. Mas a preocupação com a cultura é uma preocupação central. E para além disso, o olhar antropológico, que é um olhar do estranhamento, é um olhar da alteridade. Então, significa você olhar para coisas que são distantes de você. A antropologia trabalhou por muito tempo com uma distância, né, que se dá no espaço. Então, sociedades que são diferentes da tua, mas já há um tempo também se olha antropologicamente para a sociedade que é a nossa mesma. E, no entanto, há essa diferença que é do afastamento, do estranhamento no olhar. Significa você desnaturalizar fenômenos que normalmente são considerados normais, são considerados naturais, como se sempre estivessem aí, né? Quando eu dou aula de história, eu falo que tudo é histórico. Os nossos modos de vida, cotidiano, de pensar, de falar, de se relacionar, de fazer direito, isso tudo é histórico. Hoje, como a gente está falando de antropologia, eu vou falar um pouquinho diferente. E vou falar que tudo é cultural, que tudo é uma construção cultural, que tudo se dá no espaço. Então, importa pra gente olhar que os nossos modos de vida, de pensar, de lidar com as pessoas, né, as nossas relações afetivas, de amizade, de inimizade, nossa forma de pensar o que é certo, o que é errado, não são formas que estiveram sempre aí, que pertencem de maneira igual a todos os povos, a todas as sociedades, em todo o tempo, mas são construções que se dão no espaço, que se dão no tempo, são construções culturais. E quando a gente precisa olhar para essas coisas, quando a gente quer analisar esse objeto, e esse objeto pode ser a religião, modos de produção econômica, técnicas, organização política, sistemas de parentesco, criações artísticas, a linguagem e, evidentemente, o direito. Quando a gente olha para esse objeto, significa a gente olhar para ele de maneira afastada. A gente olhar para ele não como algo que é daquele jeito porque é, não aceitar uma explicação fácil, né? Mas desnaturalizar a realidade. Eu acho que essa é a palavra de ordem. Aqui, quando eu falo dessa questão em aula de antropologia, eu normalmente remeto a um texto bastante clássico que se chama Ritos Corporais entre os Nascirema. E é um textinho que descreve um determinado povo, e à medida que ele vai descrevendo esse povo, ele faz isso de uma maneira que a gente acha tudo aquilo muito esquisito. A forma com que aquele povo vive, esses ritos corporais, né, práticas de higiene, por exemplo, a maneira com que eles se relacionam, os objetos que eles têm em casa, certas práticas rituais, isso tudo soa muito estranho para a gente. Mas no final do texto existe uma surpresa que a gente acaba percebendo que no final das contas aquela sociedade que estava sendo descrita é a nossa. Só que foi descrita de uma maneira tal que isso não ficou visível num primeiro momento. Então, essa ideia do olhar do estranhamento, a gente desnaturalizar aquilo que para a gente sempre soou natural. A gente ter sempre um ponto de interrogação diante das coisas. Agora, claro, eu entendo que muitos de vocês talvez não estejam tão preocupados com isso, especialmente à medida que o final do curso chega e que tem gente querendo fazer o exame da ordem de uma vez, pegar a carteirinha da ordem, advogar, ou então
se concentrar no concurso, começar a estudar para o concurso, e não ficar preocupado com questões de antropologia, com questões teóricas, né? E tudo bem, é legítimo, evidentemente, mas vocês podem então fazer a pergunta, né? Tudo bem, mas o que eu faço com isso? De que isso pode me ajudar? Como que eu lido com essas informações? É tudo muito legal, mas para que me serve isso? E eu não gosto dessa pergunta de para que servem as coisas, né? Porque acho que conhecimento não tem que servir a nada, o conhecimento deve se bastar, mas, enfim, outra questão. Hoje eu vou tentar, dado o tema escolhido aqui, né, e a proposta do evento, fazer algo mais instrumental mesmo e pensar em como a gente pode tirar algumas lições da antropologia e como isso pode ajudar quem vai se formar daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, enfim, quem quer pensar de uma maneira mais crítica, de uma maneira mais aprofundada, a sua prática profissional aí no universo do direito. Então separei algumas liçõezinhas, alguns, sei lá, conselhos, qualquer coisa nesse sentido de como que a antropologia pode nos ajudar. Primeiro, para que a gente pense um direito da alteridade. Alteridade, né, essa palavrinha que significa um olhar para o outro, o alter, que é esse outro. Então, significa a gente entender que quando a gente opera o direito, a gente está lidando com pessoas e que essas pessoas são pessoas diferentes. Cada pessoa, evidentemente, é uma, né? A gente tem ideias diferentes, a gente tem crenças diferentes, a gente tem toda uma formação diferente de vida, né? A família em que fomos criados, a escola em que estudamos, se a gente teve que trabalhar muito cedo, se a gente só teve contato com o mercado de trabalho mais tarde, eventualmente, né, o que a gente consumiu em termos de cultura, se o que você via na TV, se você tinha acesso à leitura, o que você lia, o que te gostava, música, enfim, nós somos pessoas completamente diferentes e tudo isso implica no resultado que é esse, né, que é quem nós somos. E quando a gente trata do direito e opera o direito, isso impõe a gente um certo obstáculo, que é essa ideia do direito abstrato, oriundo, herdeiro da razão iluminista, que nos dá essa ideia de que, no final das contas, as pessoas são iguais e que, portanto, o direito incide de maneira igual sobre todas as pessoas. E essa é uma questão para a gente ver com bastante cuidado, porque, evidentemente, a ideia de igualdade, os pressupostos iluministas, né, lá da Revolução Francesa, especialmente, foram muito importantes e são muito importantes. É muito significativo, muito importante você ter lá a Declaração Universal dos Direitos do Homem, que vai dizer que todo mundo é igual. E você ter hoje, né, uma Constituição que diz que todo mundo é igual. Isso é, é muito significativo, isso é grande. Só que, ao mesmo tempo, isso não pode desconectar a gente da ideia de que na materialidade, não essa norma abstrata, né? Quando a gente chega de fato na concretude, nas pessoas, quando a gente olha de perto, tudo é diferente. Então, quer dizer, olhando de longe, pode parecer tudo igual, mas quando a gente vai para pertinho, quando a gente olha para as realidades, para a concretude, é tudo diferente. E de que isso importa, né? Isso importa na sensibilidade que a gente precisa ter enquanto operadores do direito. A gente pode falar, por exemplo, no direito à saúde, no direito à educação, e a gente pode pensar que eles são iguais para todo mundo. E tudo bem, né? Num primeiro momento, pelo menos em termos abstratos, a gente pode admitir que sim. Mas percebam o quanto a hora que esses direitos devem ser aplicados na vida das pessoas, isso faz total diferença. Por exemplo, né, a educação, essa nossa dita educação pública de qualidade, gratuita, para vocês que são alunos dessa universidade, da Unemat, sem dúvida, isso é super importante, isso é vital. Mas para alguns de vocês pode ser mais, para outros de vocês pode ser menos. Há uma parcela de vocês que, se não houvesse assegurado esse acesso à universidade, se não tivesse entrado na universidade, poderiam estar fazendo um curso particular, poderiam ter ido para outro lugar, poderiam, enfim, seguir tendo esse acesso à educação.
há outros que não. Há outros que, se a Unemat não tivesse espalhada pelo estado inteiro, não tivesse em cidades pequenas do estado, mas também, né, não desse condições de acesso para pessoas que não teriam acesso ao ensino de outra maneira, não teriam acesso a esse direito. Então é completamente diferente a gente olhar para esse direito à educação dependendo de quem é a pessoa que está servindo como receptáculo desse direito. Falando no direito à saúde, né? Mesma coisa. O direito à saúde é quando você tem um bom plano de saúde, que você tem acesso a exames, a hospitais particulares, a especialistas. O direito à saúde é completamente outro quando você precisa da saúde pública, você tem que encarar fila para o exame, você tem que se deslocar, eventualmente você está numa cidade que não tem estrutura, né, precisa ir para uma outra cidade, então as condições de acesso são completamente outras e o direito acaba tendo um peso diferente sobre pessoas diferentes, dadas todas essas condições da concretude. E aqui eu estou mencionando condições materiais, né, mas que não se limita a isso, são condições das mais diversas, condições culturais, condições infinitas, que fazem com que na prática tudo seja diferente. Eu lembro aqui de um escritor francês, Anatole France, que dizia sobre a majestosa igualdade das leis que proíbe tanto o rico quanto o pobre de dormir sobre as pontes, de mendigar nas ruas e de roubar o pão. Então, vejam só, de fato, né, ninguém pode dormir embaixo da ponte, é lei. Agora, supondo, né, para quem vale essa lei? Quem que dormiria embaixo da ponte? O direito incide sobre pessoas diferentes de maneiras diferentes. Da mesma forma, se a gente falar em enriquecimento ilícito, se a gente falar em crimes de colarinho branco, o direito, essa norma abstrata, ela tem receptáculos que são concretos. E quais são eles? Porque essas são todas questões para a gente se colocar. Eu gosto muito de um historiador, de certa forma, um tanto filósofo, chamado Michel de Certeau, que dizia que o direito atua sobre corpos individuais, sobre corpos humanos. Não é Foucault, não, é Certeau. São dois Michels diferentes. E ele dizia que a pele humana é o pergaminho no qual o direito escreve os seus preceitos. Uma coisa muito forte, né? E não foi um jurista que disse, foi um historiador. Então, essa sensibilidade de perceber quem é esse outro, quem é essa pessoa que daqui a algum tempo vai estar diante da tua mesa, te procurando no teu escritório, essa pessoa que você vai eventualmente acusar num processo, ou que você vai defender, ou que você vai julgar. Então, quais são as expectativas dessa pessoa? O que ela espera da lei, mas o que ela espera de você como profissional? O que ela espera do mundo, né? Qual é essa visão de mundo? São todas questões para a gente se colocar e que, no mais das vezes, a gente não se coloca. Uma outra questão nesse sentido, que é muito significativa também, é a gente olhar para as especificidades locais, especialmente quando a gente fala de um país continental, como é o caso do Brasil, que de norte a sul as coisas são completamente outras, tudo muda, de uma cidade para outra tudo muda. Então, pensar também, né, como que o direito atua nas realidades locais, em cidades menores, coisas que eu já comentei com vocês aí em Marcelândia, né? Então, a gente vai falar, por exemplo, sobre tutela de direitos coletivos e difusos, ou sobre acesso à justiça, mas quais são as condições de atuação do Ministério Público aí? Quantos inquéritos tem na mesa no Ministério Público aí? Onde está a Defensoria Pública? Onde fica o PROCON? Essas são questões para a gente se colocar, e são questões que complexificam o pensamento jurídico e, evidentemente, a prática do direito na realidade, na concretude. Eu acho que essa é uma questão que toca também a ideia de produção acadêmica, né, de pesquisas acadêmicas que a gente faz, e aqui, ano que vem, vocês vão estar escrevendo os seus trabalhos de conclusão, né, e me permitam falar com toda sinceridade, no mais das vezes a gente vê trabalhos de conclusão que não vemos muita aplicação dele, não vemos muita utilidade, mas que se limitam a fichar assuntos que já vêm sendo falados e falados e falados, pegar meia dúzia de manuais, fazer
Frankenstein com isso e chamar isso de trabalho, né? E tudo bem, né? Não é todo mundo que tem essa vocação acadêmica ou algo nesse sentido, mas percebam como a gente poderia dar um salto qualitativo imenso se a gente pensasse nas realidades locais, se a gente fizesse coisas mais direcionadas, se a gente trabalhasse com questões mais práticas, levantasse dados da nossa região, de como que as coisas acontecem, olhasse para ações que estão próximas da gente, para questões que nos tocam mais de perto. A gente daria um salto de qualidade muito grande aí se pensássemos nas coisas de forma mais concreta e não nessa forma abstrata, nessa razão iluminista universal, nesse direito que incide igualmente sobre todo mundo, de norte a sul do Brasil, em todas as classes, níveis de escolaridade e por aí vai. Mas para além disso, a gente precisa pensar um direito que seja aplicado ao local, tanto nesse sentido de município, de comunidade, mas também pensando em Brasil, porque o nosso direito dito brasileiro ainda é um direito profundamente europeu, vocês sabem disso, né, que toma um processo que é italiano, um direito administrativo que é francês, uma tal área que vem mais não sei de onde, outra que vem de não sei qual país, e aí a gente vai falar da influência do pensamento jurídico alemão, ou versus o pensamento francês, como é que isso funciona, como é que isso tudo chegou no Brasil, e o direito brasileiro se vê muito como um herdeiro de uma tradição europeia. Mas a pergunta que eu faço aqui, né, a provocação que eu coloco é o que esses modelos realmente dizem para a gente? Como que eles de fato nos ajudam e que eles se aplicam para a nossa realidade? Como é que isso funciona? Como se dão esses transplantes jurídicos, né, para usar esse termo nem tão conhecido aqui, né, mas que já foi debatido por muita gente. Ou seja, como é que você pega institutos de um lugar e você transplanta, você coloca eles em outro? Será que isso funciona? Será que não? Há uma discussão imensa nesse sentido, né? Por exemplo, clássico desse tema, o Alan Watson, iria ter uma visão mais de que sim, que esses transplantes são possíveis, que a gente consegue, enquanto que temos um Pierre Legrand, crítico, dizendo que não é possível, que a gente precisa ter muito cuidado com essas coisas, porque tomando aqui, né, as lições antropológicas que nos cabem, não se trata de um mero instituto. Quando você pega algo e você tira esse algo do contexto original dele, evidentemente você altera o sentido da coisa. Então isso tem que ser considerado. E não importa aqui só o jurista, mas importa a pessoa que vai ser atingida por esse direito, né? A pessoa que está na ponta da coisa. Então, essa ideia do transplante, de você pegar institutos e colocar no direito que não é onde ele foi pensado, é muito complicada. E quando a gente faz um direito comparado, né, gente, na maioria das vezes é uma tragédia. Essa ideia que a gente tem de direito comparado, porque a gente não tem uma teoria ou não discute uma teoria de como fazer isso, a gente não tem pressupostos teóricos, epistemológicos de como lidar com esse dito direito comparado, e aí acaba virando essa coisa, né, de no país X existe um instituto que é esse que funciona mais ou menos assim, e daí no país Y tem um instituto que tem outro nome, mas que é muito parecido. O que a gente está dizendo com isso? Em que medida que essa é de fato uma comparação válida se a gente não tem um aprofundamento teórico nisso, se a gente não discute essas questões de aplicação ao local, se a gente não complexifica isso tudo. E claro, a gente ainda tem, né, quando falamos aí no direito continental, nesse direito dos países continentais europeus, que vem parar no Brasil e que é adequado, tem uma tradição semelhante, até vai, embora algumas coisas sejam complicadas, mas hoje, por exemplo, o direito penal vem tentando pegar várias técnicas, vários institutos que são do direito americano, que pensam em questões diferentes, não só jurídicas, e é aí que tá, né? Mas que tem premissas filosóficas que são diferentes, tradições diferentes, pensam justiça de uma forma diferente, e a gente tenta usar aqui, aplicar aqui. A pergunta é, isso funciona? Como? Funciona bem? Como é que a gente lida com essas questões?
não é simplesmente pegar um instituto de um lugar que não é o nosso, de pessoas que não são as nossas, um pensamento que não é o nosso, finalidades que não são as nossas, e achar que a gente coloca para funcionar e que as coisas vão funcionar bem. Então essa preocupação com o local, preocupação com as adaptações, isso tudo é algo que faz diferença no nosso pensar e no nosso atuar com o direito. No final das contas, né, esses modelos não operam por si só. Eles não funcionam igualmente, independente da realidade que eles estejam. Dá um exemplo da política, né? A gente pode falar em presidencialismo e em parlamentarismo. E pergunto para vocês que estão ouvindo aí, né, para vocês pensarem, um é melhor do que o outro? O parlamentarismo funciona melhor do que o presidencialismo? A gente vive num local em que temos um presidencialismo, né, e um presidencialismo que, via de regra, funciona muito mal. Então, tendemos a pensar que bom, talvez o problema seja o presidencialismo, mas se a gente pusesse um parlamentarismo aqui, funcionaria? Provavelmente não. Então, essas questões de qual é o lugar, de qual é a cultura política ou a cultura jurídica que opera nesse lugar, como é que funciona, são questões para a gente complexificar. E dentro disso tudo está inserida a ideia de que a gente precisa emancipar o nosso direito brasileiro dos modelos de fora, desses modelos europeus que a gente vem recebendo muitas vezes acriticamente. Então, o próximo ponto aqui é a gente pensar um direito emancipatório. Nas aulas, sei lá, de geografia, sociologia da escola, vocês devem ter ouvido falar dessas categorias, né, no primeiro, segundo, terceiro mundo, ou países desenvolvidos, países subdesenvolvidos, ou então países centrais e países periféricos. E embora o Brasil seja uma promessa há muito tempo, a gente ainda pertence a essa periferia do dito mundo civilizado. Não só o Brasil, né, mas a América Latina como um todo vem há 500 anos aí sofrendo com uma série de questões, né, que fazem com que autores como o Eduardo Galeano, por exemplo, esse autor uruguaio de quem eu gosto muito, fale que a América Latina é o continente das veias abertas. Então, quer dizer, é um continente que sangra. E esse livro dele é um clássico em que ele discute uma série de questões relacionadas a todo esse fardo que se impõe sobre a América Latina, as veias abertas da América Latina. Mas há uma outra obra dele que eu gosto muito, e vocês aí de Marcelândia eu já falei acho que mais de uma vez até, né? Se chama O Livro dos Abraços. Um livro de pequenas histórias. E numa dessas pequenas histórias, ele faz o seguinte comentário. As tragédias repetem-se como farsas, anunciava uma famosa profecia. Mas entre nós é pior, as tragédias repetem-se como tragédias. Então, ele menciona, né, que o caso da América Latina, dos países aqui, é tragédia atrás de tragédia, e quando elas se repetem como tragédia de novo, dentro dessa ideia, né, do continente das veias abertas. E postas todas essas questões, o que nos toca aqui para a gente pensar é que se as nossas condições são tão próprias, se a gente tem problemas que são tão próprios, a gente precisa de soluções que também não sejam próprias. Então, de novo, a ideia de que como é que modelos que não têm essa mesma realidade funcionam para a gente? Dando um exemplo clássico aqui, aquela ideia de modelos de administração pública, que vem lá do direito administrativo, e aí fala em uma administração que é patrimonial, depois uma administração que é burocrática, finalmente uma administração gerencial. E pergunto para vocês, isso funciona para a gente? Quando é que a gente não teve uma administração patrimonial aqui? Ou quando que a gente não teve uma administração burocrática? O que a gente faz com esses modelos no final das contas, então? A gente segue repetindo eles exatamente por quê? E não só isso, né? Mas quando a gente usa autores, não só autores do direito, mas quando a gente usa autores da filosofia, autores da sociologia, sei, pegar um Michel Foucault, que é um autor da moda, um autor interessantíssimo, riquíssimo, mas a gente precisa ter um cuidado quando pega uma pessoa que está pensando a França, que está pensando nos anos 60, 70, 80, e tenta colocar no Brasil contemporâneo. Isso tudo precisa de muito cuidado, e um cuidado que muitas vezes a gente não tem. E dentro disso tudo, refletindo todas essas questões,
Há uma série de autores que vêm desde meados do século passado pensando em condições teóricas, em como elaborar e discutir problemas teóricos que pertencem a essas realidades desse mundo periférico da América Latina, da África, do Oriente Médio, da Índia, de espaços da Ásia. Nós falamos aqui então das teorias pós-coloniais ou decoloniais, que refletem essas questões específicas e que tentam se libertar de modelos de análise que são puramente europeus, né, ou americanos, ou mesmo, né, usando esses modelos, usando esses autores, mas descoloniza esses autores, coisa que uma autora indiana, por exemplo, a Gayatri Spivak, faz quando escreve uma crítica da razão pós-colonial. Porque, claro, como é que eles respondem às nossas questões? Como é que eles nos ajudam a pensar a nossa realidade? Como é que ajudam a operar o nosso direito? A gente tem que se colocar essas dúvidas. E se colocar essas dúvidas significa não só reconhecer que nós temos problemas específicos, mas que nós temos soluções específicas, que nós temos uma maneira muito criativa de lidar com as coisas, de tratar as nossas questões, coisa que a antropologia lida, né? Eu lembro, por exemplo, do Roberto da Mata, um antropólogo fantástico, fluminense, que vai falar, discutir antropologicamente a ideia do jeitinho brasileiro, uma coisa nossa, e uma coisa que gostemos ou não, critiquemos ou não, mas é nossa, funciona e tem uma esfera jurídica para ser avaliada. Então, as soluções que a gente dá, né, quando a gente fala no direito de laje, quando a gente pensa esse direito achado na rua, são questões que nos pertencem, maneiras com que a gente lida com as nossas situações, que são maneiras criativas, e não só nisso, né? Não só falando de soluções jurídicas, de soluções para conflitos, mas também lembrar do espaço cultural que a gente ocupa, lembrar de toda a diversidade cultural que a gente tem, de toda a riqueza que a gente tem, então do quanto de coisa que a gente pode tirar de dentro de nós mesmos, né? Que pode nos enriquecer nesse sentido. Eu, por exemplo, gosto muito de música e gosto muito, muito de bossa nova. Ouço muita bossa nova, tanto por achar musicalmente incrível, por gostar das letras, gostar das soluções musicais que eles encontram, das misturas que eles fazem, mas eu me lembro também, lembro com saudade, né, de algo que evidentemente eu não vivia, nasci um pouco depois dos anos 60, mas eu sinto falta do espaço de protagonismo que a Bossa Nova deu para o Brasil, por exemplo. No momento em que, culturalmente, musicalmente, o Brasil se colocou no centro do mundo. E era o momento que você tinha Beatles, era o momento que você tinha Stones, e era o momento que você tinha Sinatra. E o momento em que todo mundo ouvia a Bossa Nova, pelo mundo todo. O Frank Sinatra, né, um dos maiores nomes cantores americanos, fez uma parceria muito frutífera com o Tom Jobim, e nessas parcerias aí entre Tom Jobim e Frank Sinatra, o Sinatra era talvez mais fã do Tom Jobim do que o Tom do Sinatra. Então, o espaço que a gente pode ter, o quanto de coisa que a gente tem a oferecer, são coisas para a gente valorizar, para a gente considerar. Agora, mudando um pouquinho de assunto, entro na questão da cultura, no papel ou no lugar da cultura dentro das nossas discussões jurídicas. E aqui tomando uma questão específica, né? Porque quando a gente fala de cultura, a gente está falando de uma série de coisas. A gente está falando de crenças, de modos de viver, de modos de pensar, de arte, de música, né? Isso tudo está dentro do bloco da cultura. Cultura que, aliás, antropologicamente, a gente não discute no sentido do melhor ou do pior, mas a gente discute no sentido do diferente. Então, não faz sentido, por exemplo, antropologicamente, você achar que cultura erudita é superior à cultura popular, ou que a cultura do outro é superior à tua. São expressões diferentes. Mas, tocando no que nos importa aqui, a gente pode, eu diria que deve,
pensar o direito num sentido de cultura jurídica também. No sentido, por exemplo, de quando a gente fala que existem certas leis que pegam e que existem certas leis que não pegam, essa é uma discussão cultural. Então, vamos dar exemplo, né, de como que todas essas questões têm a ver com questões culturais e como que o direito, a norma, se relaciona de maneira sincrônica com essas questões que estão inseridas na cultura de um povo. Cinto de segurança. Um dia eu estava lendo um livrinho do começo dos anos 2000, e encontrei lá uma discussão entre um jurista e um leigo. O livrinho era formado por uma série dessas discussões a respeito da legalidade ou não de se exigir que as pessoas usassem cinto de segurança. E nessa discussão, um dos autores argumentava que obrigar as pessoas a usar o cinto de segurança era uma invasão à esfera da personalidade delas e que o Estado não tinha o direito de obrigar que as pessoas usassem o cinto de segurança. Uma discussão que não nos importa. Mas o que me chamou a atenção foi que uma discussão jurídica, uma discussão técnica, assim, não era uma brincadeira feita por pessoas que se entendem sérias, né, que estavam lá debatendo academicamente, com argumentos acadêmicos, esse assunto, coisa que provavelmente a gente não veria hoje. A gente não encontraria aí um jurista sério que falasse que é inconstitucional, por exemplo, querer que as pessoas usem cinto de segurança. E aí a gente pode pensar isso no sentido de que existe ordenamento, né, existem regras que proíbem as pessoas de não usar cinto de segurança, você vai levar uma multa, né, você vai sofrer sanções. Então a gente pode pensar, as pessoas hoje obedecem isso porque é jurídico, porque ninguém gosta de levar multa. Tudo bem, é uma forma de se pensar as coisas. Mas percebam como, só isso não basta, percebam como as coisas mudaram também de geração em geração. Como muito possivelmente nossos avós não usavam e talvez não usem ainda, relutem em usar cinto de segurança porque não entendem o que é necessário. E já numa geração mais nova, né, o pessoal que está nos 20 e poucos anos aí, é difícil você encontrar alguém que ache que é uma estupidez usar o cinto de segurança, que não é necessário. As pessoas, em geral, usam, não tanto pensando que elas vão ser multadas, mas pensando na própria segurança, pensando que é algo relevante, algo que está positivado no direito, mas que passou, sem dúvida, por transformações dentro da cultura. E essas questões são muito ricas, muito interessantes. E não são simples, porque às vezes a cultura força a barra do direito. Há uma transformação cultural que o direito não está acompanhando. E aí, quando ele chega, ele às vezes chega atrasado. Mas outras vezes é o contrário que acontece. A cultura permanece de uma maneira que o direito já entende que não cabe mais dentro da sociedade e que o direito força a barra para mudar. Por exemplo, toda a questão que envolve a lei seca no Brasil, que hoje está com 8, 9 anos, a questão é que pessoas bebem e dirigem. E isso ainda acontece, mas, não sei, me parece que acontecia mais. E é uma mudança que você consegue, aos poucos, lidar com isso, você consegue fazer com que as pessoas se conscientizem através de políticas públicas, né, através de publicidade, através de reportagens. Quer dizer, você consegue aos poucos introjetar essa mudança na cabeça das pessoas, só que provavelmente se fosse só dessa maneira, nós continuaríamos tendo uma quantidade absurda de pessoas que bebem e dirigem, ainda são muitas, e as taxas de acidente, né, de morte no trânsito seriam ainda maiores do que são. Então você precisa que o direito vá lá e dê um empurrãozinho para que se opere uma mudança na mentalidade das pessoas também, né, para usar uma chave bastante clássica, bastante usada no momento lá da historiografia, né, pensando em mentalidade, numa psicologia coletiva, nessas questões aí que já foram muito caras ao pensamento historiográfico. E o exemplo que eu acho o mais interessante de todos, que é o exemplo do cigarro. Cigarro já foi, vocês sabem, né? Não, mas quem não viu isso sabe, já foi muito bonito. Cigarro já foi considerado um símbolo de intelectualidade, de virilidade,
de uma série de valores, e já foi feita essa propaganda, né, como algo que é bonito, algo que faz com que você seja bem visto pelos outros, né? Ou seja uma pessoa mais inteligente. Então, aquela imagem, né, do intelectual que está sempre fumando, ou aquela imagem de que você é mais homem, né? O cowboy lá da Marlboro, símbolos de um modelo de virilidade, sempre fumando. Então, você associa o fumar com um estereótipo de masculinidade, qualquer coisa nesse sentido. Isso já foi feito com muita frequência, né? E isso pegou muito bem em diferentes momentos. E hoje a gente não tem mais isso. Hoje a gente tem, é claro, pessoas que fumam, né? Isso continua, mas você não vê a pessoa dizendo que fuma porque ela se sente, sei lá, mais inteligente, porque ela se sente mais máscula quando está fumando, ou qualquer coisa nesse sentido, né? Pelo contrário, o que foi acontecendo aí ao longo de anos e anos de campanhas, de conscientização, de discurso, de uma série de questões operando na sociedade foi a transformação de algo bonito para algo que hoje é considerado feio. E isso mudou os hábitos do próprio fumante, né? Antes você fumava dentro de sala de aula, nos espaços públicos, aí se proibiu. Então você tem o direito atuando dentro de uma mudança de mentalidade, né? Você não pode mais em ambientes fechados. Mas hoje, mesmo num espaço que é aberto, a pessoa costuma se afastar uns passos e as pessoas, a maioria das pessoas que fumam não fumam mais dentro do próprio carro ou dentro da própria casa, né? Vão na varanda, vão para fora, porque mesmo para quem continua fumando, houve uma mudança de chaves de pensamento aí envolvendo essa questão. E a atuação do direito nesse sentido é das mais interessantes, porque vem ao longo de várias ações, né, você proibir espaços públicos e ações mais frequentes, né, toda a questão da propaganda, de você tem que ter os malefícios ali na carteira, você não pode ter propaganda na TV, você não, quer dizer, você não pode fazer propagandas, né? O direito foi, aos poucos, paulatinamente, colocando o cigarro numa condição muito curiosa de uma semi-legalidade ou uma semi-ilegalidade. Percebam, né? A gente tem chamadas drogas lícitas no Brasil, o álcool e o tabaco também, né? A gente tem drogas ilícitas, mas o cigarro não é exatamente mais algo lícito. Se a gente pensar legalmente, né, juridicamente, tudo bem, mas se a gente levar essa discussão um pouquinho mais, a gente percebe o quanto ele está num espaço de semi-legalidade, né, num espaço de penumbra. Quer dizer, hoje, eu não sei como é que isso caminhou, mas eu queria proibir aqueles expositores em bares, né, nos lugares, ia ficar meio escondido no balcão ali só se a pessoa pedisse, você não pode pagar com cartão de crédito, tem que pagar em dinheiro, uma série de questões que o direito atua não proibindo, mas atua criando entraves para que, gradativamente, se opere uma mudança nas chaves de pensamento, uma mudança cultural na população. Então, sem dúvida, quando a gente trata dessas relações entre cultura e direito, a gente está falando aqui de uma relação das mais interessantes e das mais sofisticadas, né, das mais complicadas possíveis. Mas o olhar para isso muda a forma com que a gente olha para a legislação, com que a gente olha para o ordenamento e com que, consequentemente, a gente opera esse ordenamento. Nós nos tornamos juristas mais atentos diante da realidade, mais capazes de compreender e, consequentemente, de operar essa realidade quando atentamos para essas questões. E aí eu entro numa questão que é a gente pensar uma teoria mais crítica do direito e uma teoria mais atual do direito. Se a gente quer melhorar a nossa prática do direito, a gente precisa melhorar a nossa teoria a respeito dele. A gente precisa superar chaves de pensamento que pertencem ao Museu das Ideias. A gente precisa procurar soluções teóricas para o direito que sejam mais afinadas com a nossa realidade presente, que respondam aos nossos problemas locais, aos nossos problemas específicos, como eu bati bastante aqui, mas também aos nossos problemas contemporâneos. Nós precisamos ser juristas do presente. Não podemos seguir usando cânones, usando autores clássicos aí, pensamento clássico,
seguindo na sombra dos Kelsen, dos Rui Barbosa, dos Ponte de Miranda, se a gente não consegue atualizar o pensamento dessas pessoas, e atualizar o pensamento deles não significa distorcer o pensamento deles para tentar atribuir aquela característica do clássico que serve para todo tempo, que fala para toda geração. Porque não é assim. E se não fala, e se não nos serve mais, a gente precisa repensar, a gente precisa selecionar aquilo que nos ajuda, aquilo que não nos ajuda, e precisamos pensar nossos problemas teóricos de forma mais atual, de forma mais apegada à nossa realidade. Sair de autores de 300 anos para trás, e aqui, claro, não estou falando só de antropologia, né, mas a gente precisa parar de usar um Kant mal citado, de usar um Bentham mal citado, um Beccaria mal citado, ou pior, o mundo grego, um Aristóteles mal utilizado. A gente precisa se preocupar com questões atuais e visitar autores que são atuais, que estão pensando nessas questões da atualidade. Então eu falo aqui numa teoria mais crítica, mas num direito que está preso à atualidade, que está preocupado com problemas contemporâneos. E para esses problemas contemporâneos, a gente não pode buscar respostas em autores de 300, 400, 500 anos atrás. Ou não só dessa maneira. A gente precisa saber no que eles ainda nos ajudam, quais respostas eles ainda nos dão e no que a gente precisa avançar. Tudo bem? E a questão final é que isso contribui com uma prática mais crítica do direito e, por consequência, uma prática mais eficaz do direito. Há uma diferença gigantesca em entender as engrenagens das coisas e simplesmente operar essas engrenagens sem exatamente saber como elas funcionam. Isso quer dizer, você ter um substrato teórico, você ter um olhar para a realidade, para o operar do direito, para os institutos, para as instâncias, para as regras de funcionamento. Isso faz uma diferença completa entre um operador do direito que se deixa levar pela maré, pela correnteza dos acontecimentos, e alguém que navega de forma autônoma, de forma eficaz sobre eles. E de uma série de questões que eu podia trazer aqui, eu trato um pouquinho da problemática dos conceitos, que talvez seja das mais sensíveis e das que mais nos confundem e nos atrapalham a vida quando a gente pensa direito. Porque, é claro, o direito opera com uma linguagem, né? A gente tem normas que dizem coisas, só que a norma tem a característica abstrata dela e ela não explica necessariamente o que ela quer dizer com os conceitos que ela está empregando, né? Essas são questões que a gente precisa discutir. Então, alguns exemplos, né, para a gente pensar o quanto que há uma diferença profunda entre você ficar no conceito legal e você expandir essa problemática dos conceitos. Tomando uma das questões mais clássicas do direito penal, falar o que é crime. Crime tem uma definição que é codificada, né, que nos é dada, quer dizer, é uma conduta típica, antijurídica e culpável. A gente tem então essas três coisinhas, e aí vamos discutir, né, o que é tipicidade, o que é antijuridicidade, e, enfim, ver dentro desses critérios o que é crime, o que não é, toda uma discussão em torno disso. Mas a gente tem essas características. E sabemos, por exemplo, né, que se a lei muda, de repente uma coisa que não era crime, agora vem a lei e fala isso é crime. A gente tem a mudança que se dá ali naquele momento. A lei é sancionada, ela passou a vigência, você tinha algo que não é crime e que agora é crime. É simples assim, né? Ou será que é tão simples assim? O contrário também, né? Algo que é crime, tem o criminoso condenado, cumprindo pena, de repente o ordenamento diz, não, esse negócio aqui não é mais crime, e do dia para a noite a pessoa que cometeu um crime, ela não cometeu mais. Pensemos, porém, como é que isso opera no mundo. Então, quer dizer, uma coisa é isso, né? A gente trabalhar com essas chaves que, evidentemente, né, funcionam para a gente operar tecnicamente o direito. Mas se eu pergunto antes de vocês entrarem na faculdade, antes de terem essas primeiras aulas de direito penal, porque hoje
Eu tenho uma sala com 100 alunos de direito, eu pergunto o que é crime, 100 pessoas me respondem em coro, né? Conduta típica jurídica e culpável. Mas se eu pergunto para as pessoas na rua, se eu pergunto para você antes da universidade o que é crime, quais são as respostas que a gente dá? Como é que a gente define antropologicamente? Como é que a gente define no social o que é crime e o que não é? Quais são os critérios de produção desse conceito? Dando um outro exemplo para a gente pensar também, um exemplo que eu gosto bastante. A gente tem uma diferença entre furto e roubo. Vocês sabem disso, né? A diferença, o roubo se dá mediante violência ou grave ameaça, enquanto que o furto, não. Tudo bem. Agora pergunto para vocês, o que é violência? Com que definição de violência que a gente trabalha? Onde ela opera? Para quem ela serve? Como se dão as percepções da violência? Como regra, né, o direito não explica esses conceitos. Ele costuma lançar lá e aí é um problema da doutrina, né, ou da jurisprudência, posteriormente, definir qual que é o entendimento ali, né, e dar uma carga axiológica aos conceitos. Mas quando a gente debate isso em um outro nível, né, nessa questão antropológica, nessa questão do social, como é que a gente lida com isso? Essas questões são muito complexas porque elas mudam, porque elas são voláteis, porque elas nos escapam, porque elas mudam no espaço, porque elas mudam no tempo. Pensando nessa questão da violência, né? O Joãozinho que cresceu dentro de uma favela extremamente violenta no Rio de Janeiro, e uma Mariazinha que cresceu numa grande propriedade rural do interior de Minas Gerais. Tem percepções iguais de violência? Entendem que a coisa funciona da mesma forma? Realmente não. Alguém que teve pais agressivos, que cresceu numa escola violenta, vivia se metendo em briga, e alguém que nunca levou um tapa na orelha na vida, tem percepções iguais de violência? É claro que não. Mas ainda, né, a gente pode falar em outras questões. Violência de gênero, por exemplo, que é algo que a gente vem falando muito, e é algo real, e que vocês podem pensar, tá, é algo que sempre esteve aqui, e eu imagino que sim, né? Que é algo que sempre existe. Mas a gente consegue pensar com essa chave de pensamento se a gente voltar 100 anos? A gente não consegue. Porque hoje se entende com todas as letras que o esposo ou o companheiro, o namorado, não pode de maneira nenhuma agredir a esposa, a companheira, namorado, o que seja, e comete crime quando o faz. Assim, não se entendia dessa forma, existia uma longa margem em que o homem estava no direito dele de correção. A mesma coisa em relação aos filhos, né? A quantidade de violência que se tolerava em relação aos filhos e que se tolera hoje. E aí você tem uma série de discussões, né? Tem gente que vão dizer que não fazia mal, que era melhor assim, pessoas que se formaram cheias de traumas e que vão dizer que não tinha problema nenhum. Enfim, essa é uma discussão que não nos cabe aqui, mas o quanto que o Estado entra nessas questões, né, para dizer, pai, você não é absoluto dentro da tua casa, você não pode dispor do teu filho como você bem quiser, você não pode cobrir teu filho de tapa e achar que está tudo bem, porque as percepções mudam, as questões se alteram, e aí, nas mais diversas questões, né, a gente pode discutir o que muda para melhor, o que muda para pior. Essa é uma discussão que para mim, pelo menos, não parece das mais relevantes. E há toda uma complexidade em comparar o espaço e o tempo para dizer o que melhora, o que piora. A gente fica melhor evitando essa armadilha. Mas a questão é que os conceitos mudam e que, eventualmente, o ordenamento permanece o mesmo e passa décadas sendo o mesmo, e a gente acha que o direito que está sendo operado ali é o mesmo porque a norma escrita não mudou. Mas a sociedade toda em torno da norma mudou. O Mark Bloch, esse historiador que eu gosto tanto, é uma frase muito feliz que ele diz que, pro desespero dos historiadores, é uma pena que as pessoas não mudam de palavras quando mudam de costumes. E ele tem toda a razão, né? Uma coisa para a gente considerar. Eu dou um último exemplo aqui, né? Que é a ideia da mulher honesta. Se hoje perguntar para vocês o que vocês entendem por uma mulher honesta, eu quero crer que vocês vão responder que é uma mulher que está com as contas em dia,
ou o que deve não nega e paga quando puder, né? E é isso, uma mulher que não dá calote nos outros, que não tá com o nome sujo na praça. Agora, esse é um termo que pertenceu ao Código Civil, né? Lá em 16, pertenceu também ao nosso Código Penal e foi tirado muito recentemente do Código Penal e que tinha um significado completamente outro. Então, como a gente significa esses conceitos, como a gente trabalha com esses conceitos, faz total diferença em como a gente opera o direito, mesmo que a palavra não tenha mudado. Beleza? Gente, então, por hora é isso. Espero que essas considerações, essas provocações tenham ajudado vocês, tenham sido úteis para vocês pensarem alguma coisa e que a gente consiga fazer alguma diferença positiva nesse sentido. E lembro a vocês que teríamos depois um outro momento para a resposta das perguntas, então o que tem aparecido, o que vocês queiram questionar, pega, manda para a gente que vai ter um segundo vídeo respondendo essas perguntas e eu espero de fato que vocês tenham questões, que elas sejam colocadas, porque vai ser muito legal também poder discutir um pouquinho mais a respeito disso e de modo que nos vemos em breve com a resposta das questões de vocês. Tá bem? Obrigado mais uma vez pelo convite, obrigado mais uma vez pela organização, parabéns à organização do evento, espero que outros aconteçam, quem sabe ainda esse ano ou no próximo ano, que vocês também, a partir do final do ano que vem, por saírem da universidade, e eu sei que sair da universidade tem o seu lado bom, mas que vocês mantenham viva essa curiosidade, que promovam iniciativas como essa nos espaços profissionais que vocês ocupem, eventualmente retornem aos espaços acadêmicos e a gente se vê por aí, beleza? Obrigado, gente. Tchau, tchau.